muito boa tarde. Tá preparada para uma segunda-feira maravilhosa? Pois hoje tem tanto assunto para a gente conversar aqui. Daqui a pouquinho vamos falar sobre as feridas no colo do útero. Doutora Ana Lúcia Beltrame, que é a ginecologista, vai estar aqui. São tantas as mulheres, né, que vão fazer seus exames ginecológicos, recebem esse diagnóstico. O que será que causa essas feridas? Por que tem que cauterizar? Daqui a pouquinho vamos falar tudo sobre esse assunto, então vai mandando suas perguntas. Hoje vamos também cuidar da nossa saúde. Você sabe o que são as feridinhas no colo do útero? Hoje a doutora Ana Lúcia Beltrame, que é a ginecologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Como Obrigada. vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. É normal, quando a mulher vai ao ginecologista, ela já vai falando assim, é claro que eu tô com as feridinhas. Mas acho que são poucas as mulheres que sabem o que são essas tais feridinhas no colo do útero, né, doutora? Não, sem dúvida. Uma questão realmente frequente é essa história da ferida, que é muito mal nomeada, porque a ferida dá uma impressão de que é alguma coisa, que é uma doença, terrível, né? por sinal, eu tô né? com uma ferida no colo do útero, então a impressão que a paciente tem é que ela tem realmente um problema. E na verdade, as feridas, na grande parte das vezes, elas são fisiológicas. Então o que acontece? O colo do útero é aquela parte do útero que fica em contato com a vagina. O que recobre o colo do útero, o tipo de célula que recobre o colo do útero, é um tipo celular estratificado, ou seja, tem várias camadas. E o canalzinho que comunica com o interior do colo do útero tem umas células que são mais glandulares, elas são mais úmidas, é como se fosse a nossa boca. Sim, sim. A parte externa da nossa boca, que está em contato com o ambiente, ela é mais grossinha. A parte interna ela é mais molhadinha. O colo do útero é exatamente a mesma coisa. A ferida é quando essa parte interna, ela se exterioriza para a parte externa. Então fica uma área mais molhadinha ali, né? Uma área com um epitélio diferente, um epitélio glandular. Então aqui é o colo do útero, né? Essa parte aqui, ó, ela tem um epitélio mais estratificado e essa parte aqui um epitélio glandular. Então, o ectrópio, que é essa ferida, é quando essa parte ela vem para fora. Como ali, né? Como aqui, quando essa parte vem para fora. E por que tem que se cauterizar? Não tem, Não Kátia, tem, porque as pessoas não. vão cauterizar a feridinha, né? Antigamente usava-se cauterizar isso, né? muito, né? Hoje só em algumas situações especiais. A grande causa desses ectrópios, dessas máculas, dessas feridas, são as alterações hormonais. Por exemplo, nas adolescentes, que você tem os distúrbios hormonais, as modificações hormonais, elas são mais frequentes. Nas gestantes, nas usuárias de pílula anticoncepcional. Então, na grande maioria das vezes, elas são fisiológicas. Quando que a gente trata essas feridas, esses ectrópios? Como essa parte glandular ela fica para fora, uma queixa constante das pacientes que têm extensas esses ectrópios é a leucorreia, ou seja, o corrimento em grande quantidade, mucoso. Então, se elas têm uma queixa de, olha, meu corrimento não passa, eu fico muito úmida, ou pega infecções vaginais de repetição, porque isso acaba sendo uma predisposição para pegar algumas infecções vaginais, como, por exemplo, o HPV, como, por exemplo, a clamídia, que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, nessas situações, a gente preconiza o tratamento. Ou então, por exemplo, quando algumas mulheres elas vão ter relação sexual e durante a relação sexual tem o sangramento, porque essa área, como ela é mais sensível, né? Ela acaba sangrando mais. Mas só nessas situações específicas. Só isso. Na grande maioria das vezes, a gente não faz absolutamente nada. Que bom. Olha, temos mitos e verdades para você entender bem como esse assunto é complexo. E falar de saúde, gente, nunca é repetir o assunto, porque a medicina vai se modificando em tão pouco tempo. A gente costuma falar, tem um jargão que a gente usa em medicina, que a medicina é uma ciência das verdades transitórias. É verdade. Porque o que é verdade hoje, daqui 10 anos, não pode ser completamente diferente. Vamos ver o primeiro. Fazer sexo com frequência pode causar feridas no colo do útero. Não, isso é um mito. Isso é um mito. As feridas do colo do útero, como eu falei, né, esses ectrópios são basicamente por alterações hormonais. Agora, você fazer sexo sem proteção e se tiver um ectrópio, isso te torna mais suscetível a alguns tipos de infecção, né? Como eu falei, como a clamídia ou HPV. Vamos ver mais um? A ferida no colo do útero pode atrapalhar a mulher de engravidar. Isso é um mito, né?
Só que, por exemplo, a clamídia, como eu disse, que é uma doença sexualmente transmissível, ela, quando você pega a clamídia, ela pode ser uma doença absolutamente assintomática, não dá sintoma nenhum, gente. E o que acontece? Esse bichinho, ele vai lá para as trompas e pode causar um dano na tuba muito grave e, consequentemente, provocar infertilidade. Então, não propriamente o equitrópio vai causar infertilidade, mas se você tiver uma infecção decorrente, uma infecção sexualmente transmissível e você está mais predisposta a pegar essa infecção, daí isso sim pode causar infertilidade. Agora, como saber que você tem clamídia? Exame de sangue é fácil ou tem que fazer um exame ginecológico? Ginecológico. Então existe um teste que a gente faz, que a gente passa como se fosse um cotonete ali na vagina, no colo do útero, e consegue saber se a mulher ela tem ou não clamídia. Caso tenha, o tratamento é fácil? O tratamento com antibiótico, a gente consegue tratar facilmente. Então é importante sempre ir no ginecologista justamente que na suspeita dessas infecções a gente consegue fazer o exame adequado e tratar adequadamente, evitando futuras consequências como infertilidade. Verdade. Volto e tem mais mitos e verdades e muitas perguntas, mas dá pra você fazer as suas perguntas, sempre dá, né? Ah, e menina, sempre. O que a gente tem dúvida quando o assunto é saúde, não é verdade? Não tem. Por isso que a gente sempre te fala aqui, nada substitui uma consulta médica. Tem que ir no médico. Faça aquele diário da saúde que a gente fala todo dia, vai, se não for um caso de emergência, vai anotando, não, hoje eu senti isso, hoje eu tive... Porque quando você chegar no consultório, geralmente, pode ter certeza, você esquece metade do que você teria que perguntar. Esquece. Eu vou com tudo anotadinho. Eu também vou com tudo anotadinho, vai anotando. E olha, inclusive aquela pergunta que você acha, imagina se eu vou perguntar isso para o meu médico. Vai sim, porque é essa pergunta, exatamente, que pode ser o gatilho para um diagnóstico mais preciso. Voltando com a doutora Ana Lúcia Beltrame, olha, vamos ver mais um mito ou verdade? Não se limpar corretamente pode causar ferida no colo do útero. Isso é mito. Não. Na verdade, não se limpar corretamente pode dar muita infecção urinária, né? Infecção urinária ou então corrimento nas meninas, nas adolescentes, nas crianças. A principal causa de corrimento em crianças é limpar-se inadequadamente. Agora, a ferida no colo do útero, não. Vamos ver mais um? É o último mito ou verdade? A ferida no colo do útero pode causar câncer. Não, isso é um mito, é um mito. O que pode causar o câncer, na verdade, o causador do câncer de colo de útero é o HPV. Existem os HPVs de alto risco, né? Por isso que é muito importante levar as meninas para se vacinar em relação ao HPV. A ferida no colo do útero, o equitrópio, ele pode, se você não usar o preservativo como método de se proteger em relação às doenças sexualmente transmissíveis, pode favorecer a infecção, né? Mas assim, usando-se preservativo, não. Não, né? Não. Vamos para algumas dúvidas que surgiram. Vamos ver primeiro de quem é? Da Edna. Tenho candidíase com frequência. Nossa, só esse ano tive 6 infecções. Isso pode ocasionar uma ferida no colo do útero? Não, Edna, não pode ocasionar. Na verdade, a candidíase recorrente é um problema chato de ser tratado. Então é importante que você procure seu ginecologista, porque muitas vezes a gente tem que associar medicações via oral com medicações por via vaginal. E além disso, você tem que tomar alguns cuidados para evitar que se torne um ambiente propício para o desenvolvimento de candidíase, que são fungos. Então evite usar absorventes diários, não fique de biquíni molhado, né? Agora que está nessa época de ir na praia e tudo mais, sempre que voltar da praia, troca para uma calcinha, durma sem calcinha, né? Então tudo isso para poder melhorar o ambiente e evitar que se tenha candidíase, mas não tem nada a ver com ferida, não. O consumo excessivo de açúcar pode proporcionar também? A candidíase, sim, pode, sim. Né? Na verdade, a cândida, o ambiente onde ela está alocada é no intestino. Por isso que muitas vezes a gente tem que associar um comprimido com antifúngico para poder tratar. Então pode estar associado, sim. E aí a gente vê quando a gente está estressada. Não aparece mais candidíase? Mais candidíase também. Aí a gente já está com açúcar, o carboidrato, né? Uso de antibióticos também, né? Porque se você faz uso de antibióticos, para estar com uma sinusite ou então algum problema na garganta pulmonar, isso abaixa a sua imunidade e é um prato cheio para os fungos aí se proliferarem. Então tem que cuidar direitinho. Vamos ver mais uma? Aparecida. Há 3 anos, cauterizei uma ferida no colo do útero. Ela pode surgir novamente? Aparecida pode sim. Na verdade, os ectrópios, eles são, a grande parte das vezes, causados por alterações hormonais. Então, por exemplo, se você usa algum método contraceptivo hormonal, seja ele pílula anticoncepcional, anel vaginal, tem os adesivos, as injeções, isso pode ser isso pode te predispor a desenvolver novamente esses ectrópios que são chamados de ferida.
Vamos ver mais uma. Renata, tenho uma infecção grau 2 e todos os anos faço Papa Nicolau. Meu médico me passou uma pomada para usar apenas quando tiver coceira ou candidíase. Qual a gravidade disso? Que é infecção grau 2? Olha, na verdade, ela foi bem inespecífica, né? Bem inespecífica. Né? Então, eu acho que ela está se referindo à neoplasia intraepitelial grau 2. Que na verdade o que é? Quando a gente faz o Papa Nicolau, aquela espátula que o médico passa, ele pega um conjunto de células para verificar se tem alguma alteração celular. Quando acontece uma alteração celular numa camada mais interna, ou seja, mais profunda do colo do útero, isso pode ser chamado de NIC2, que me parece que é isso. Isso é, na verdade, uma lesão que, se não tratada, pode levar daqui a alguns anos ao câncer de colo de útero. Então, se for realmente isso, não é que seja uma coisa grave, mas se não tratar, isso pode virar uma coisa grave. Então, e não tem nada a ver com candidíase também. Isso tem a ver com HPV. Tá? Agora, gente, ficar também atento, porque quando a gente fala em câncer, tem mulher que já arrepia até a alma. Todos esses problemas, para se tornarem um câncer, são muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Então, o Papa Nicolau, ele é um exame que ele tem que ser feito pelo menos a cada 2 anos, né? Idealmente a cada ano, mas se não der, então a cada 2 anos. Ele é um rastreador. E essas lesões, elas são precursoras. Então, para isso virar um câncer, é só se você não tratar, ou então se você fumar muito. Então, é importante a gente falar que o câncer de colo de útero, ele também está associado ao HPV junto com o tabagismo. Essas lesões, elas podem se proliferar muito rapidamente, mas de forma nenhuma é um câncer. Gente, não é de um ano para o outro que você também vai ter um problema. Ah, eu tive uma metástase de alguma situação, não é assim? Não. As pessoas se assustam e tem muito terrorismo em torno de câncer, né? Exatamente. Quando a gente fala a palavra câncer, né, apesar da gente estar em tempos modernos, é uma palavra que assusta muito. Só que para uma lesão ela virar um câncer, isso vão muitos e muitos anos. Então não é porque achou alguma alteração frequentemente no consultório. Às vezes a gente tem que informar a paciente que teve uma alteração no Papa Nicolau. E não é infrequente que isso cause um pânico, né? Nossa, eu tenho uma alteração. Felizmente, as alterações, elas são tratáveis e só a longo prazo elas viram um câncer de colo de útero. Na verdade, gente, tanta gente fica perguntando, por que a gente tem tanto câncer ou tantos problemas como esse? A gente tem muitos exames hoje em dia, consegue diagnosticar com uma precisão muito grande. Claro. E pequenas lesões. Pequenas lesões, né? É para isso. Se a gente observa alguma alteração no Papa Nicolau, daí existe um outro exame que normalmente a gente pede, que chama-se colposcopia. A colposcopia, ele é um exame visual. A gente coloca como se fosse um microscópio, olha o colo do útero e se tiver alguma área que seja mais suspeita, a gente biopsia e manda avaliar. Então, em algumas situações, a gente se vale desse exame justamente para ter um diagnóstico mais preciso, né? Exatamente. Então, Renata, não precisa ficar apavorada. Continue indo no médico, fazendo o que ele manda fazer, a melhor coisa. Vamos ver mais uma? Ana, já tive uma ferida grande no colo do útero uma vez e semana passada acabei de cauterizar outra enorme. O que pode estar ocasionando essas feridas? O que pode acontecer quando não diagnosticadas a tempo? Olha, Ana, na verdade, essas feridas, elas podem ser, por exemplo, causadas pelo uso de contraceptivos hormonais, ou seja, pílula anticoncepcional. Se você fuma, isso também está associado ao aparecimento de ectrópio nessas feridas do colo do útero. Felizmente, na grande parte das vezes, elas são benignas e não tem nenhuma repercussão a longo prazo, a não ser que seu Papa Nicolau esteja alterado e daí seu médico provavelmente vai te pedir ou pediu um exame complementar que é a colposcopia, e se tiver alterada a colposcopia ou se você tiver sintomas como corrimento em grande quantidade, sangramento para ter relação, daí sim ele vai preconizar o tratamento, e um dos tratamentos pode ser a cauterização elétrica ou então a cauterização química, que são com medicamentos também. Fora isso, não se faz nada. Não se faz nada. Acompanha. Exatamente. Esse nome que não devia existir, ferida, não é muito ruim. Fala ferida, fala cauterizar, e a gente não já fala, ô Senhor, tô me queimando por dentro. Então, ectrópio. Ectrópio é melhor. Olha, volto já que tem outras dúvidas para a doutora Ana Lúcia Beltrame já responder. Complexo, né? Nosso corpo. Meu Deus do céu. E olha quantas coisas nós mulheres temos que passar, né? Quantas informações. É por isso que a gente é tão forte. Graças a Deus. Frágil, não existe, né? A mulher sexo frágil jamais, muito menos hoje em dia, que a gente faz mil coisas o tempo todo, né? Voltando com a doutora Ana Beltrame. Ingrid, fiz uma cauterização há uma semana de uma ferida no colo do útero. Após uma semana, está sangrando um pouco e sinto dor no local.
É normal isso? Costumo caminhar muito, isso afeta em alguma coisa? Uma ferida no colo do útero tem perigo de não cicatrizar? Olha, um dos tratamentos que a gente pode utilizar para o ectrópio realmente pode ser a cauterização elétrica, que é feita com aquele aparelhinho no consultório do médico. Forma-se como se fosse uma casquinha. Qual é a finalidade dessa cauterização? A finalidade é transformar aquele epitélio glandular que ele vai para fora num epitélio como ele deveria ser, como ele é da nossa boca, com um epitélio mais grossinho. Então essa é a finalidade. E para isso forma-se uma casquinha. Essa casquinha ela pode demorar um pouquinho para poder sair e eventualmente quando você tem um machucado, e ele não pode de vez em quando está com a casquinha sangrar, exatamente no colo do útero. Exatamente. Agora a dor realmente não é muito frequente. Pode ser, mas a cólica normalmente dá quando a gente está fazendo o procedimento, não depois. Não acredito que realmente seja da cauterização, mas se você está sentindo isso, tá sentindo alguma coisa diferente, é importante que você seja avaliada pelo seu médico, tá? E na grande maioria das vezes, o que ela perguntou? Se a caminhada pode afetar? Não, a caminhada não, a gente só recomenda que não tenha relação sexual, porque senão tira aquela casquinha e vai sangrar realmente mais. Então, Ingrid, qualquer dúvida, está com dor, volta no médico. Pode não ser disso, pode ser outra coisa. Claro, mas é importante voltar. Ou às vezes a gente que fica encucada também. Exatamente. Você pensar, o dedo tá doendo, daqui a pouco ele dói. Dói. Então a gente, mas de qualquer jeito vai no médico. É o médico que tem que falar pra gente, não, é você que tá pensando em dor, não tá doendo nada. Exatamente. Vamos ver mais uma? Rosa, tem uma lesão no colo do útero, já fiz 2 cauterizações e uma biópsia. Segundo a ginecologista, o resultado é normal, sem perigos, mas por que essa lesão não cicatriza nunca? O fato de tomar anticoncepcional dificulta a cicatrização? Olha, a cauterização, ela não é só utilizada para os ectrópios, para a ferida. A gente utiliza os métodos de cauterização ou excisão, que é a retirada, para lesões realmente do colo do útero, ou seja, para aquilo que a gente falou da neoplasia grau 2, grau 3. Então, não sei exatamente o que você tem para você ter sido submetida a um tratamento, né? Mas provavelmente tem algum tipo de lesão que possa ter sido provocada principalmente pelo HPV. O HPV ele é o grande vilão, ele que causa essas alterações no colo do útero. E o HPV, não existe um remédio para o HPV, o que a gente acaba tratando são as lesões que ele provoca. Então, se você ainda estiver infectada pelo HPV, pode ser que essas lesões elas estão recidivando, ou seja, elas estão aparecendo novamente por conta desse vírus. Mas assim, quem sabe seu histórico realmente é seu ginecologista, eu acho que vale a pena você ter uma conversa com ele para ele te explicar exatamente o que está acontecendo. Agora, não se cura de HPV. O HPV, então, por sorte, Kátia, apesar dele ser uma infecção muito prevalente na população, aproximadamente 80% das pessoas já tiveram contato com HPV. Do outro lado, ele vai embora na grande parte das vezes também. E ninguém sabe por quê? Ele vai embora porque o nosso organismo vai lá e ataca. Combate. Vai lá e ataca, vai lá e combate. Então a gente não tem um remédio para dar. Mas o fato de você ter HPV não significa que você vai estar sempre infectada pelo vírus. Na grande maioria das vezes, em 2 anos, existe um clareamento desse vírus. Então o nosso próprio organismo, se a gente dorme bem, pratica atividade física, não fuma, pratica atividade sexual de uma maneira saudável, ou seja, utilizando preservativo, ele vai embora. Agora, vamos falar de outro assunto que a gente sabe que dá muita confusão em casamento. A mulher faz os exames e não dá nada. De repente, dá uma lesão de HPV. Olha, foi importante. Ele me traiu, porque se eu não traí, foi ele que me traiu. E aí a gente vê o quanto que isso também, muitas vezes, chega num ponto complicado de uma relação, Você sabe que, assim, toda vez que... É complicado pra gente médico, né? Porque a gente fala, olha, você tá com uma infecção com HPV. Só que o HPV, ele tem algumas formas de aparecimento. Então, aquela forma clínica, que a gente olha o condiloma, que é aquela verruga, isso é facilmente feito o diagnóstico. Mas existe a forma subclínica e a forma latente. A forma subclínica é quando a gente faz o Papa Nicolau e vê a alteração celular causada pelo vírus. A forma latente a gente não consegue ver. Você não vê nada, não consegue pegar, a gente só consegue saber que a pessoa tem através da captura híbrida, que é um exame que a gente passa lá e pesquisa o vírus. Então você pode ter muito tempo o HPV e só em uma situação que a sua imunidade está baixa, como por exemplo, ela passou por uma cirurgia, ou então ela começou a fumar, ou então ela está muito doente e tal, ele se manifestar. Não significa que você pegou naquele momento o HPV. Exatamente, ali, né? Exatamente. Então, gente, olha, eu vou te falar, a gente tem um problema, mulher, que a gente não
tire as dúvidas na hora. Na hora que o médico fala alguma coisa, você leva um baque tão grande que você sai para casa. Chega em casa que você começa a bitolar tudo. Então, quando você sentar no consultório, não ache que essa pergunta é boba, que aquela pergunta é tonta. Pergunte. A gente não estudou medicina. Quem estudou e continua estudando pro resto da vida são os médicos. Então, esclareça suas dúvidas, pergunte sempre, anote tudo que você vai percebendo ou que você vai percebendo dia após dia que vai acontecendo no seu corpo. Chegando na consulta, coloque tudo às claras. Claro, informação é pra isso. Claro, né? eu acho que informação nunca é demais. E tem gente, o Google, né? A internet é maravilhosa, assim, tem muita informação. Só que as pessoas que não estudam medicina, né, os leigos, eles não têm o filtro, né? Então, quem tem o filtro somos nós, médicos, para dizer, não, essa informação é pertinente, essa daqui não é. Então, pergunte, converse com o seu médico. Olha, gente, essa é uma relação que tem que ser de extrema confiança, porque a gente só dá continuidade a algo se a gente confia num profissional. Sem dúvida. Então, tenha um médico que você confie, siga direitinho a orientação dele e se perceber que ainda está com outros sintomas, volte ao médico. Não vá se automedicando, que esse é um outro problema que acaba deixando depois o diagnóstico cada vez mais complicado. Nosso espaço é ótimo, que é de informação, mas nada supre a sua necessidade de ir ao médico e seguir direitinho a informação que ele te passar, tá? Vou passar os contatos da doutora Ana Lúcia Beltrame, tem um site que é o www.anabeltrame.com.br. Lá tem várias matérias também, de fácil entendimento pra gente mesmo. E os telefones da doutora, qualquer dúvida que você tenha, pode acessar lá. Obrigada mais uma vez. Sempre bom ter lá aqui. Sempre um prazer. Todo meu.